Graças a Deus, nós vamos ler juntos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8, um texto que mostra Jesus ficando admirado com a fé de um homem. E nós vamos observar aqui algumas lições que o Espírito Santo tem a nos ensinar a respeito da relação entre fé e autoridade. Fé e obediência, sujeição a uma autoridade. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 8, versículo 8. O centurião, porém, respondeu-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu empregado vai ser curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. É interessante que a maioria de nós, quando lê esse texto, nós acreditamos que Jesus ficou admirado porque o homem acreditava em apenas uma palavra. Mas quando nós vamos estudar melhor a questão da fé, nós vamos descobrir que a fé, ela não está relacionada simplesmente a acreditar em apenas uma palavra que Jesus diz, mas ela está relacionada aqui no texto à admiração de Jesus, e ele menciona a fé por ela estar relacionada ao ato de sujeição à autoridade. Quando se fala de fé, se fala de uma atitude que nos aproxima de Deus. E essa atitude é uma atitude de obediência a Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus e também foi chamado de pai da fé. Não é à toa que os textos bíblicos associem Abraão com pai da fé e ao mesmo tempo com amigo de Deus. E não é à toa que no Evangelho de João, capítulo 15, encontramos Jesus dizendo assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Hebreus capítulo 11, versículo 6 também diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a admiração de Jesus não era simplesmente pelo fato do homem acreditar que bastava uma palavra que saísse da boca de Jesus e o empregado dele que estava enfermo seria curado, mas era a visão que esse homem tinha a respeito de submissão à autoridade. Eu também sou homem sujeito à autoridade, ele disse. Eu sei como isso funciona, Jesus. Eu digo a este vai e ele vai. Eu tenho soldados às minhas ordens e eu sou sujeito também ao meu superior. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque fé é uma atitude que nos leva a obedecer a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, então resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós encontramos dentro do contexto da igreja muita gente vivendo uma vida confusa, uma vida embaraçada, uma vida muito complicada. E essas pessoas, elas acreditam ter fé, mas essa fé, ela se torna ineficaz a partir do momento que não há obediência, a partir do momento que não há uma atitude de sujeição. Nós mesmos, às vezes, na nossa equipe de obreiros, a gente percebe que, de repente, nós marcamos um horário e pessoas chegam em outro horário. Acontece imprevisto na vida de todo mundo, mas nós precisamos aprender a ser obedientes.
a ser sujeitos naquilo que foi dito, a não tomar decisões de qualquer maneira atropelando a direção de alguém que Deus colocou como autoridade. José era extremamente sujeito ao seu pai Jacó e era abençoado. Depois se tornou sujeito a Potifar, depois se tornou sujeito a Faraó, mas sempre sendo abençoado por Deus, porque não abandonava o princípio de autoridade. Muitas pessoas que vieram de lares onde a desonra prevalece, onde o desrespeito prevalece, quando se convertem ao Senhor Jesus, continuam vivendo debaixo de muitos problemas, porque não entendem o que é se submeter à autoridade. Eu sei que a mensagem de hoje não está na moda, isso não é muito falado. Hoje é muito comum as pessoas achar que você ser uma pessoa submissa é você ser um bobo, é você ser um tolo. Olha lá, estão abusando de você, estão pisando em você. Com certeza, alguns dos soldados de Davi acharam estranho, porque Davi simplesmente não matou Saul quando teve a oportunidade. Mas Davi era submisso à autoridade, era sujeito não apenas a Deus, mas sujeito também à autoridade constituída por Deus. Hoje muitas pessoas desobedecem seus líderes à vontade. Passa por cima de uma direção, faz do seu jeito e depois não entendem por que não tem resultado em sua fé. Nós devemos trazer de volta esse princípio ao nosso coração. Nós devemos resgatar valores que ao longo do tempo foram perdidas. Não importa as experiências ruins que nós tivemos no passado, os princípios de Deus continuam sendo os mesmos e continuam abençoando da mesma maneira que abençoaram no passado. Vamos guardar essa palavra no nosso coração e viver uma vida cheia de fruto, fruto do Espírito, fruto da presença de Deus na nossa vida. Esse é o pão nosso de hoje. Um abraço e até a nossa próxima mensagem.